Futebol no Brasil não dá dinheiro. É isso mesmo, eu vou falar com você agora sobre isso. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar com você sobre futebol no Brasil não dá dinheiro. É isso mesmo que você está ouvindo. E você pode estar falando, nossa, você está maluco? Olha o tanto de dinheiro que os jogadores ganham. Eu estou falando do futebol como um todo. Time de futebol no Brasil não dá dinheiro, certo? É isso que eu venho trazer para você. Você ter clube de futebol no Brasil não dá dinheiro. E se você não sabe, os clubes, a maioria deles, o objetivo deles são associações que foram criadas há quase 100 anos, aí, muitos aí já têm até mais de 100 anos, e o objetivo deles era o quê? Reunir a galera para jogar uma bola. E o negócio foi se profissionalizando. Eles não acompanharam essa linha do tempo, não profissionalizou. A maioria dos clubes não tem uma gestão ainda profissional e a maioria não são empresas. Como que funciona? Existe uma eleição dentro dos clubes, normalmente de 2 em 2 anos, onde trocam os presidentes, assim como na política. A diferença é que na política normalmente são 4 anos. Aliás, no Brasil hoje ainda são 4 anos. Nos clubes de futebol são de 2 em 2 anos. E aí tem um grande problema que eu observo. Eu não sei se você que está aí do outro lado concorda comigo ou não. Coloca aí nos comentários. Gente, sendo uma gestão política, quando esse novo presidente assume, ele tem as ideias dele, ele quer colocar as ideias dele em prática. Uns priorizam o futebol, outros precisam dar moral para os outros esportes, porque vocês sabem, os clubes de futebol não tem só o futebol, tem natação, tem ginástica, tem handebol, enfim, tem os sócios. Esses sócios, algum deles são conselheiros, votam, tem conselho fiscal, enfim, é uma estrutura gigantesca, burocrática e política. Chega a época de eleição, é uma briga danada, racha o clube, cada um tem um objetivo, e por muitas vezes, nos clubes grandes, o presidente acaba contratando um jogador de nome para dar uma resposta para a torcida e também para os sócios para poder ter resultado dentro de campo. E muitas vezes demite treinador e jogador para poder também dar uma resposta dentro de campo para favorecer ele politicamente. Tá errado? Não sei, eu deixo aí para você responder. Ele está ali numa gestão política. Então, por mais que ele faça uma gestão administrativa, técnica, mas ele toma sim decisões políticas. Coloca coordenador de base com indicação política, às vezes coloca treinador por indicação política, coloca jogador sim por indicação política, tanto na base quanto no profissional. Para quê? Para ele poder ter a maioria de votos ali e conseguir tocar. Às vezes tem patrocinador que vem só por questões políticas, nesse lado acaba ajudando, e em outros casos acaba prejudicando, certo? Então, no Brasil, se eu não me engano, eu vou falar 2 times aqui que são gestões profissionais. O Red Bull Brasil é um clube empresa, o Desportivo Brasil, que é um time também aqui do interior de São Paulo, é um clube empresa. Se eu não me engano, a Ferroviária de Araraquara também hoje é um clube empresa, deve ter mais alguns outros aí, mas é os que eu lembro aqui do estado de São Paulo. Então assim, o cara tá ali para ter resultado, ele é um CEO, ele faz a gestão do clube e ele trabalha em cima de resultado. E aí o que acontece? O clube, ele não dá dinheiro. Por quê? O clube de futebol no Brasil não dá dinheiro. Por que o futebol não dá dinheiro para o jogador de futebol e para o clube de futebol? Vou te explicar. De maneira geral, gente, 3% dos atletas no Brasil ganha um salário acima aí de 50 mil reais. O restante ganha menos, certo? Tem os números aí que mostram que a maior parte dos jogadores ganham um salário mínimo na carteira, detalhe, na carteira, mas essa maioria não recebe. Se você é jogador de futebol, já jogou por aí e não recebeu, coloca nos comentários. Por quê? Não é nem que é sacanagem do clube, desculpe a palavra, mas, porque o jogador usa muito essa palavra.
É porque o clube é quebrado, o clube não tem dinheiro e muitas vezes, como aconteceu com nós aqui no Raça, o clube assume compromisso com o jogador, contando com o patrocinador. Quem é o patrocinador do time pequeno? Agora vamos falar do futebol raiz mesmo, futebol de verdade. Esquece a primeira e a segunda divisão do brasileiro. Vamos da Série C para baixo e dos estaduais aí de segunda, terceira divisão, quarta divisão. Gente, os clubes pequenos, que são a maioria, estão quebrados. Dívidas altíssimas com o governo, com os atletas, com credores e etc. Por quê? Porque você sabe que no Brasil, quando você registra uma pessoa, você paga por duas. Então já começa por aí. Um elenco de jogador de futebol, no mínimo, time profissional, tá? No mínimo tem 30 pessoas entre atleta e comissão técnica, quando é bem enxuta ainda. 30 entre atleta e comissão técnica. Depois, tem as pessoas que trabalham no clube. Quer dizer, um clube decente, aí, bem organizado, ele vai ter 40 pessoas. Cozinheira, tem motorista, tem secretária, enfim. É umas 40 pessoas no mínimo, numa estrutura enxuta, para gerir um profissional. Né? Na comissão, normalmente, são 5 mais 25 jogadores, e aí aquelas pessoas ali pingadas, então, entre 35 e 40 pessoas bem enxuta. Né? Normalmente pega ali uns 8 jogadores do Sub-20 que não recebem salário, não precisa ser registrado ainda, mas o cara começa a arrebentar, tem que assinar um contratinho. E da onde vem esse dinheiro? Time pequeno, o repasse da federação é mínimo, não tem verba de televisão, não tem direito de imagem. Patrocinador vai querer anunciar num time pequeno? Não vai. Os caras viajam, vai pedir patrocínio aí, 30 mil reais por mês, pra quê? Não vai dar visibilidade nenhuma pra marca. É muito mais fácil você fazer uma propaganda na internet, numa rádio, na televisão. Futebol não dá retorno em imagem pro anunciante se for equipe pequena. O cara normalmente que patrocina o time pequeno é porque gosta do time, às vezes é da cidade, é um apaixonado por futebol, só quer ajudar. Ele patrocina por dó. Essa é a verdade. Ele patrocina porque ele é parceiro, é um cara gente boa ali, que conhece há anos, assim como aconteceu no Raça. E o cara dá ali R$1.000 por mês, 2.000, 3.000, é um pouquinho de cada. E aí junta aquele pouquinho e tenta pagar o atleta. E aí, enfim, faz feijoada, tem a festa a festa junina do clube, para arrecadar fundos ali. Aí às vezes tem algum sócio, alguém que é parceirão mesmo, que tem muita grana, ele banca. E às vezes tem um empresário por trás de futebol, que ele quer ter retorno em algum atleta, ele também acaba patrocinando esse clube para as coisas acontecer. Mas em geral, dá prejuízo. Time de futebol deveria dar lucro. No Brasil não dá lucro, lá fora dá lucro. E eu vou explicar por quê rapidinho. Gente, aqui o campeonato dura 3, 4 meses de time pequeno. Claro que até por questão de gasto. Mas se fosse um campeonato de 10 meses, bem organizado, com estádios decentes, onde a torcida conseguisse ir, com o clube com ferramentas para gerar mais receita em venda de alguma coisa, em direitos de transmissão, com um calendário maior, o jogador não ficaria desempregado e durante 10 meses ele poderia trabalhar tranquilamente e evoluir, porque é ruim, o jogador joga 4 meses e fica 8 meses parado, ele não evolui. Então isso é muito ruim. Além do futebol não dar dinheiro, ele não ajuda o atleta jovem, que normalmente é o jovem ou aquele em final de carreira que joga no time pequeno, ele evoluir, porque o jogador evolui jogando. Aí o que o cara vai fazer? Vai jogar amador, pegar 300, 400, 500 por jogo, que diga-se, dá mais dinheiro do que o futebol profissional de time pequeno. Não precisa treinar, chega no amadorzão lá, ganha um dinheirinho de boa, certo? Então, galera, o futebol não dá dinheiro porque o clube não tem da onde tirar. E se engana, vai vender jogador. Não vende jogador assim. Não é banana, não é laranja. Entende? É difícil pra caramba. Tipo, se o time fizer um trabalho super organizado, ele vai vender um jogador em 4, 5 anos e o cara tem que vir da base. O cara do profissional, ele assina contrato de 3 meses.
O cara jogou bem, não renova com esse clube, porque ele não é besta, senão ele fica preso. Ele espera terminar o contrato e vai para outro. E quando é profissional, faltando 6 meses, quando ele tem um contrato de 1 ano, ele espera faltar 6 meses para assinar um pré-contrato com outro clube, que faz parte do jogo. O clube também perde dinheiro. Então ter time profissional só dá gasto. Não compensa ter time profissional no Brasil. O futebol no Brasil não dá dinheiro para patrocinador pequeno, não gera retorno de imagem, ele não gera retorno de venda de jogadores para o clube e ele não dá dinheiro para o próprio jogador. Vocês estão entendendo? Então, galera, pode sim ir jogar no time pequeno, mas o futebol realmente não dá dinheiro no Brasil. Você precisa jogar no pequeno para tentar ir para o grande, que é o que todo mundo faz. Por isso que a gente leva os nossos jogadores mais jovens, de 16 a 18 anos, para tentar uma última oportunidade. Primeiro porque ele vai jogar 10 meses, conforme eu falei no vídeo anterior, e aí com isso ele vai ter mais sequência, vai aparecer mais, vai montar um melhor material, vai entrar nos sites de estatística e tudo mais. Mas para resumir, futebol não dá dinheiro por conta disso. Eu acho que a padaria da esquina dá mais dinheiro que o futebol. Beleza? E um detalhe, só pra gente encerrar. Não dá dinheiro porque também a gestão dos clubes não são profissionais. Os clubes, conforme eu falei no começo, não sabem organizar de uma melhor maneira. Então, talvez tiver uma gestão um pouco mais profissional, entra um pouquinho de grana. E eu acho que era um caso de mudar a lei trabalhista, até vou causar polêmica aqui, para flexibilizar alguma coisa. De repente o sub-23 aí, o jogador até 23 jogar como universitário, ganhar uma bolsa na faculdade. Não sei se você concorda, porque o cara fica jogando até o sub-23 numa Bzinha da vida, aqui em São Paulo, e não vira nada, ele não estudou e não jogou bola e não virou nada. Se ele for considerado um universitário, ele pode até receber, se for opção do clube. Ou o clube dá uma bolsa de faculdade para ele, entende? Uma cidade que tiver faculdade próxima, tem EAD hoje em dia. Então, eu acho que seria um caminho aí para desonerar o clube, ele poder investir em outras coisas, melhorar a estrutura, talvez fazer um calendário maior, e o atleta, por sua vez, se qualificar profissionalmente caso o futebol não dê certo. Beleza? É isso aí, gente. Então, é por isso que eu acho que o futebol no Brasil não dá dinheiro. Valeu, tamo junto e até mais.